O texto de referência é o versículo 8, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, por causa da grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluias. Esse versículo ele fala sobre a suprema grandeza do conhecimento de Deus. E é sobre o conhecimento de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos. Foi cantado aqui mais cedo, né, que eu quero conhecer Jesus, quero ser achado nele, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, né? E Paulo ele se mostrava deslumbrado com o conhecimento de quem é Jesus. E nós estamos falando de Paulo, um homem que era letrado, que era conhecido, que tinha conhecimento, que era estudado, mas que ele diz aqui no versículo 8, que ele considerou tudo como lixo, como esterco, como refúgio. Quando ele conheceu Jesus, quando ele obteve o conhecimento de Jesus, porque ele achava que conhecia as Escrituras, ele tinha um conhecimento errado, equivocado, mas quando as escamas caem dos olhos de Paulo e ele tem o real conhecimento de Jesus, ele olha para a sua vida, ele olha para trás e vê que tudo que ele viveu, tudo que ele estudou, tudo que ele leu, tudo que ele conheceu, tudo que ele ouviu, não se compara à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E essa grandeza do conhecimento de Cristo, ele via o lucro, ele nos faz ver o lucro como perda, como está no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quando nós entendemos quem Cristo é, quando nós temos uma vida nova, quando nós somos nova criatura em Cristo, a gente vê que nada se compara a conhecer Ele. Nada se compara a estar com Ele, habitando em nós todos os dias. E esse conhecimento ele é tão grande que Paulo, mesmo estando preso em Roma, olha o que ele fala no versículo 1 e no versículo 3. Quanto mais, irmãos, alegrei-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Versículo 3. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O conhecimento que Paulo tinha de Jesus, a revelação de quem Jesus era na vida de Paulo, era tão grande que ele conseguia ser alegre e se gloriar no Senhor, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio às cadeias. Quem conhece ao Senhor Jesus, ele não se prende às demais coisas. O Senhor é suficiente. Ele considera lucro estar com Cristo. Perder coisas por amor a Cristo é lucro. E quem conhece ao Senhor, ele é alegre e se gloria no Senhor, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio à enfermidade, à escassez, né? E muitas vezes nós cantamos aquele louvor, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja o alimento, mesmo que não haja roupas novas, mesmo que às vezes que as portas não se abram, é isso que Abacuque diz, é isso que a canção diz: eu me alegrarei no Senhor. Quando nós temos o conhecimento de quem o Senhor é,
nós nos alegramos nele, nós nos gloriamos nele, porque ele é suficiente, a graça dele nos basta. Aleluia. E aí, continuando, Paulo, aqui nas cartas aos Filipenses, né? Ele nos exorta a conhecer o Senhor, a prosseguir, a conhecer e prosseguir o Senhor, a ter intimidade com o Senhor. Não de ouvir falar, não de conhecer a letra, né? Mas conhecer, ter intimidade com o Senhor, de forma a discernir o verdadeiro do falso. Versículo 2, Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aí ele continua nos versículos 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nós precisamos buscar conhecimento de Deus a ponto da gente discernir o verdadeiro e o falso. Nós pedimos muitas vezes dom de línguas, dom de profecia ao Senhor, mas nesses últimos tempos nós precisamos pedir dom de discernimento, de sabedoria, de saber o que é falso e o que é verdadeiro. Como Paulo falou, tem muitos entre nós, né, que não andam segundo o modelo de Cristo. Tem muitos que são inimigos da cruz, perdidos, são maus obreiros, são falsos crentes, pessoas que têm aparência de piedade, mas são maus, pessoas que se dizem pregar o evangelho, mas pregam um evangelho deturpado. E qual que é o antídoto para a gente discernir? É estar em intimidade com Deus. E como que eu estou em intimidade com Deus? É orando, é buscando a palavra, orando ao Espírito Santo para trazer revelação da palavra. Porque nós discernimos o mal usando o bem, o verdadeiro como referência. Mas se nós não tivermos essa referência, não tivermos esse conhecimento, essa intimidade, nós vamos ser enganados como os filipenses. Porque Paulo diz que mais de uma vez, repetidas vezes, ele alertou que aquelas pessoas que estavam enxertadas ali não pertenciam a Deus. E muitas vezes nós também nos encantamos com aparências, nós nos encantamos com habilidades, com talentos, com dons, com a fala. Mas Paulo nos ensina o quê? A observar. Muitas vezes nós cremos no que é falado. E muitas vezes as pessoas falam uma coisa, mas praticam outra. Nós precisamos observar diligentemente aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós seguimos. Nessa era aí digital, de mídias, Instagram, Facebook, entre outros, onde várias pessoas estão postando tantas informações, onde as pessoas estão, cada um quer dar uma opinião. Então, nesses dias, nós precisamos ter discernimento, fazer como Paulo pediu, né? Observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Porque tem muitas pessoas enxertadas em nosso meio, que têm aparência que são, mas não é. Porque nós vivemos em uma sociedade onde se valoriza o ter, ao invés de ser, ao invés de ter uma essência. Então, Paulo aqui em Filipenses 3, ele nos exorta a conhecer, a ter intimidade com o Senhor, de forma a discernir o verdadeiro do falso.
E continuando, Paulo, ele nos exorta a conhecer o Senhor de forma a adorar a Deus no Espírito e gloriar e confiar nele e não na carne. Lá nos versículos de 3 a 6. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. E ele continua no versículo 6, né, dizendo que o Paulo era justo, era irrepreensível. E mesmo ele tendo tantos títulos, tendo tantas habilidades, ele não confia na carne dele. Então, quando a gente cresce no conhecimento ao Senhor, a gente adora no Espírito. A gente não adora segundo a emoção, no sensacionalismo, nas emoções. Aí quando tudo dá errado, a gente abandona Deus. Não. Quando nós conhecemos o Senhor, nós o adoramos em espírito e em verdade. E nós nos gloriamos em Cristo, não em nós, mas em Cristo, porque a obra é dele, porque ele que morreu, ele que ressuscitou, ele que venceu a morte, ele que pegou a chave do inferno, aleluia. Nós não nos gloriamos em nós e nós nem confiamos na nossa carne. Porque muitas vezes nós nos achamos, eu sou crente há 20 anos, eu sou crente há 30 anos, 50 anos. Eu já venci, esse pecado aqui não me atinge mais. E nós nos colocamos em situação de risco. Ou então nós até idolatramos o outro, confiamos no homem, no outro homem, na outra carne. Então, quando a gente tem esse conhecimento com Cristo, nós compreendemos que nós somos fracos, nós compreendemos a nossa fragilidade, nós entendemos que para cair basta estar de pé, nós compreendemos que nós não somos super-homens, nós compreendemos que tem um Deus, um Jesus que cuida de nós através do teu Espírito Santo, que nos prepara, que nos equipara para nos apresentar imaculados no dia das bodas. Mas essa glória é dele, o poder é dele, não nosso. Nós somos vasos com tesouros. Temos tesouros em vasos de barro, para que o poder, a glória, a excelência seja dele e não nossa. Quem tem conhecimento do Senhor, adora o Senhor no Espírito e confia nele, se gloria nele, e não em si próprio nem nos homens. E aí, continuando, quem conhece ao Senhor abre mão da justiça própria. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Isaías 64 diz que as nossas justiças são como trapo de imundícias, de sujeiras. A justiça que opera em nós é a justiça de Deus mediante a fé. Isso é por graça, não é dom nosso, não é por poder nosso. Precisamos conhecer o Senhor a tal ponto de abrir mão da nossa justiça própria, do que nós achamos, e entregar nas mãos a justiça ao Senhor, porque dele pertence a justiça, a ele pertence a justiça, a ele pertence a vingança. E que nós somos salvos por graça, nós somos justificados em Cristo. Isso não vem de nós, vem dele. Paulo nos exorta a conhecer Jesus de forma a morrer com ele, morrer para o pecado, versículos 10 e 11, para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós o amamos e o adoramos em espírito, nós somos participantes
da sua morte. Nós reconhecemos a sua ressurreição. Nós temos comunhão com os seus sofrimentos. E nós mortificamos a nossa carne, morremos para o pecado, a fim de que a gente seja ressuscitado no grande dia dentre os mortos. Paulo nos ensina a conhecer ao Senhor de forma a prosseguir para o alvo e a permanecer no processo de aperfeiçoamento, de santificação. Versículos 12 até o 16. Não que eu tenha recebido ou já tenha tido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quem conhece a Jesus, quem tem intimidade com o Senhor, ele busca, ele aceita, ele acata o processo de refinamento. Ele aceita o processo de santificação e aperfeiçoamento que é doloroso. Então, quem conhece ao Senhor Jesus é santificado, caminha para o alvo. Quem conhece o Senhor Jesus, quem tem conhecimento do Senhor Jesus, abre mão de títulos. Eu tinha pulado esse, versículos 4 a 8. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Isso Paulo falando. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor de igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui Paulo está dando o currículo dele, os títulos que ele tem. E nem com todo esse currículo imenso, esse título que ele apresentou, ele não confiou na carne, ele abriu mão dos títulos. Precisamos conhecer o Senhor de tal forma a gente abrir mão dos nossos títulos, do que nós pensamos ou imaginamos, das filosofias, dos sofismas, para receber o conhecimento de Jesus. Porque quem está cheio demais não consegue receber. Então, para se ter o real conhecimento do Senhor, é necessário se esvaziar, para que a nova mente de Cristo, para que a metanoia, a nova mentalidade venha sobre nós. Precisamos conhecer o Senhor e ter intimidade de tal forma a abrir mão daquilo que achamos e pensamos e ter os pensamentos de Cristo. Que o Senhor leve todo o pensamento cativo, que o Senhor mude o nosso entendimento, que o Senhor venha dê nossa mente de Cristo para nós a cada dia. Paulo nos exorta a conhecer, a ter intimidade com o Senhor, de forma a entender, aleluia, que nós não somos daqui, que nós somos estrangeiros, peregrinos. A nossa pátria não é aqui. Quanto mais íntimos do Senhor, quanto mais conhecimento do Senhor, nós entendemos que nós temos um lugar, como diz João 14, separado para nós, a morada para nós, e que nós estamos aqui de passagem. Versículos 20 e 21 para terminar. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si a todas as coisas. Que nós possamos ter esse entendimento da suprema
grandeza do conhecimento de Deus. Semana passada nós estudamos sobre a consciência da presença de Deus. E hoje é sobre o conhecimento. Nós precisamos crescer em conhecimento e graça. Porque quando nós temos conhecimento, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós não somos enganados. Nós não somos abalados pelas traições, pelas decepções. Ficamos entristecidos sim, porque nós somos de carne e osso. Mas isso não vai roubar a nossa fé. Que em nome de Jesus, que nós venhamos a valorizar, a desenvolver esse conhecimento tão grandioso. Que em nome de Jesus nós venhamos conhecer o Senhor e saber quem nós somos nele. Que nós venhamos conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido em nosso meio, entre as nações. Pai, eu oro nesse momento para que nós venhamos conhecer o Senhor de tal forma a nos alegrar em Ti, a nos gloriar em Ti. Que nós possamos, Senhor, a Te conhecer, a ponto de esquecer dos títulos. Senhor, a ponto de discernir o falso do verdadeiro. Senhor, que nós venhamos Te conhecer a ponto de abrir mão da nossa justiça própria. Senhor, que nós venhamos morrer para nós mesmos, os nossos pecados e ressuscitar contigo. Senhor, que nós venhamos, Senhor, caminhar em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Que nós venhamos prosseguir no processo de aperfeiçoamento, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de cumprir. Senhor, que nós possamos andar nessa terra com os pés no chão, mas com a cabeça lá no alto, lá nos céus, na Canaã, porque nós não somos dessa pátria. Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos perder com as coisas do presente século, que nós não venhamos a nos embaraçar, Senhor, com engano, com apostasias, que nós não venhamos nos prender, Senhor, às coisas dessa terra, porque nós não somos daqui, Senhor. Senhor, que nós venhamos a Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, em nome de Jesus. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero na minha vida, Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu agradeço a oportunidade, que essa mensagem, que tudo que foi falado, que gere vida na sua vida, que seja uma bênção para você, que gere crescimento. E semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos aqui. Que o Senhor abençoe cada pessoa que passou aqui nesse momento de live. Thaís, também te amo, Deus te abençoe. Cada pessoa que passou aqui, que seja assim, tenha sido abençoador para você e para os demais que ainda vão passar. Que seja abençoador para você também. Em nome de Jesus, fiquem na paz.